Duarte Almeida. Duarte Dino Almeida. Almeida, não. Sim, senhora, por me desculpe. Vamos lá? Então deixa eu só colocar aqui a apresentação de vocês. Já comecei a gravação. Deixa eu ver. Não é essa. Pronto. Essa aqui, não é isso? Isso. Pronto, gente. A apresentação de vocês tem um tempozinho de 5 minutos, mais 5 minutos para consideração. Certo? Vocês podem falar que eu vou passando por aqui. Show. Boa tarde, meu nome é Wesley. Nosso trabalho vai ser os conceitos matemáticos para alunos com a síndrome do X frágil e foi um estudo de caso. Pode passar. É nítido e notório que dentro das salas de aulas de ensino regular, a quantidade de alunos que apresentam, né, uma dificuldade de aprendizagem está aumentando muito. E que bom. Só que isso exige não só do professor, mas do colégio como todo, uma adaptação, uma criação de estratégia para que consiga, de fato, incluir esse aluno não somente no contexto social, mas também no contexto pedagógico. E, assim, quando a gente vai para os anos finais no ensino fundamental, esse processo ele fica um pouco mais complicado, ele se dificulta bastante, porque para dar continuidade a esse processo do ensino da matemática, é interessante e importante também que o aluno ele já tenha os conceitos básicos. E se tratando da X frágil, da síndrome do X frágil, por conta também da deficiência intelectual, infelizmente, pela forma em que é trabalhado a matemática com esses alunos, eles chegam nos anos finais do ensino fundamental com muita dificuldade, pelos anos iniciais, né? Pela forma em que era passado esse ensino para eles. Pode passar o slide. E sabendo que a síndrome do X frágil, ela vem associada com a deficiência intelectual, que é algo que complica bastante a questão cognitiva do aluno, o principal objetivo do nosso trabalho é, de fato, saber como é que está acontecendo, como é que está sendo realizado esse ensino da matemática para, especificamente, os alunos com X frágil. Porque entendendo como é que esse ensino está funcionando, a gente consegue descomplicar um pouco e mudar as estatísticas, né, que são apresentadas, e mudar o que está sendo bastante apresentado e discutido dentro de sala de aula. Ok, tá? E a nossa fundação teórica, né, fundamentação teórica, a gente foi buscar autores que nós dialogamos com esses autores, né, assim, da questão da temática, do X frágil, do ensino da matemática, para a gente ter um embasamento para poder apresentar o trabalho mesmo, assim, com fundamentação teórica bacana. São esses daí. Pode passar. Isso. A metodologia do nosso trabalho, a gente usou um sujeito, que ele é matriculado e frequenta regularmente uma escola de ensino privado, aqui de Fortaleza. Ele é laudado com a síndrome do X frágil, e a nossa abordagem, além de qualitativa, ela foi bastante exploratória, porque houve a questão da observação por parte do profissional de apoio dentro de sala de aula, nas aulas que eram ministradas de matemática. E além dessa exploração, dessa observação que a gente teve em relação ao aluno nas aulas de matemática, para perceber como é que funcionava esse ensino, a gente também teve acesso aos materiais, que era o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, planejamento de aula do professor anual, o planejamento também do colégio da questão pedagógica. Show! E como resultados, infelizmente, a gente conseguiu perceber que por parte do professor em si, esse ensino da matemática para alunos que apresentam a síndrome do X frágil, ela ainda é muito primitiva e ela não é inclusiva. E fica a cargo do profissional de apoio, infelizmente, realizar adaptações de atividades, adaptação de currículo também, porque o colégio ele não oferece a adaptação, então fica a cargo do profissional de
de apoio. Infelizmente, também ocorre por conta da defasagem do processo de formação dos professores licenciados em matemática, né? Que eles possuem um pouco de conhecimento acerca do processo de inclusão. Assim, o conhecimento é básico, mas é interessante que haja cursos de formações, em que haja debates como esse que a gente está participando agora, para que esse assunto ele seja trabalhado de uma forma mais eficiente, para que eles consigam desenvolver, de fato, um plano inclusivo pedagogicamente, né? Quando a gente fala da parte pedagógica, para que a gente consiga incluir esses alunos que apresentam um tipo de deficiência de aprendizagem dentro do currículo pedagógico, em que a demanda é essa, a forma como ele aprende é essa. Então, é isso. Pode passar o slide. E, por fim, as considerações finais, né? A gente percebe que a dificuldade é grande e que existe, e que a gente, enquanto profissional, não pode, da área da educação, não pode não olhar para isso. Então, é necessário que haja esses tipos de debate, que a gente discuta sobre, para que a gente possa estruturar uma prática de ensino especificamente para esses alunos que apresentam o X-frágil, né? Para que, de fato, ocorra a efetivação desse processo, desse ensino de matemática para esses alunos. E é isso. Essas foram nossas referências do trabalho. Show, Wesley. Parabéns, Wesley, Josi e demais envolvidos. A Josi, ela tá até sem microfone, a bichinha. Mas ela perguntou se vocês poderiam citar alguma dessas práticas que foram analisadas. Como é que foi isso, então? As práticas junto com esse aluno do X-frágil. Pronto, a gente fez essa observação junto com o profissional de apoio, que acompanhava esse aluno dentro de sala de aula, né, nas questões das aulas de matemática, e a gente, em conversa com ele, conseguiu identificar todas essas questões que ele trazia, né, do professor, dele ter que ficar com cargo de fazer adaptação de atividades, adaptação de provas, adaptações de conteúdos. Então, foram essas análises, foi embasado nisso que a gente conseguiu estruturar esse estudo de caso. Só para complementar a fala do Wesley, né? O aluno, ele, como o Wesley falou, né? Essa parte da adaptação era feita pelo profissional de apoio. Então, o conteúdo da sala... Qual que é a série que ele faz, Wesley? Que eu não me lembro. Sexto ano. Sexto, pronto. Ele não tem acesso ao mesmo conteúdo que as outras crianças, ele não acompanha. Então, assim, para trabalhar a partir da contagem, né? Como ele tem um rebaixamento cognitivo bem acentuado, o QI dele é bem abaixo do que deve ser de uma criança de sexto ano, são utilizadas muitas estratégias lúdicas. As estratégias que são utilizadas com ele sempre é muita coisa relacionada a material sensorial mesmo, que ele possa tocar, material que ele mais concreto, ele tem muita dificuldade de abstração, então ele realmente, até a parte de contagem, da aprendizagem dos números de até 10, é tudo muito repetitivo e sempre com essas práticas bem lúdicas, bem concretas mesmo, porque ele tem muita dificuldade de associação dos conceitos. E, por vezes, esses tipos de atividade são realizadas em salas separadas, pelo fato dele não acompanhar o conteúdo, né, da série em que ele está, por conta que o conteúdo dele adaptado não está sendo ministrado pelo professor, mas pelo profissional de apoio. Sendo que eu acho interessante olhar para isso na questão de que, de alguma forma, ele seja introduzido na rotina escolar, mesmo que o conteúdo dele seja de forma adaptada. Show, também show. Só duas considerações. Eu acho que a Crans, né, que é referencial de vocês, vai estar hoje à noite lá fazendo uma palestra. Acho que ela que é do Desenho Universal Pedagógico, né, do DUP também. E o Wesley acho que falou, não sei se como é que tá esse termo, é mais uma pergunta a nível de... Ele falou laudado. As pessoas, né, que são, enfim, tem suas determinadas necessidades e... Especificidades, né? O termo que está sendo usado é esse mesmo? É laudo. Pessoas com deficiência e aí mais ele tem
para o documento clínico, né, o laudo mesmo, que é um laudo clínico. E na escola ele tem validade, mas ele é um documento mesmo clínico, né? A gente utiliza na escola mais a questão de... Porque independente da criança ter esse laudo ou não, o processo de inclusão dela tem que ser feito. E o professor, Entendi. ele deveria ter Ser ativo nesse essa processo. visão, né, do que já o meu aluno tem essa dificuldade. Claramente ele tem algum Não. A minha pergunta era mais no TDAH ou sentido alguma que, coisa por aí. Do que termo, né? Do termo. do termo, que É, muitas vezes já participei de discussões onde esse termo tem sido é. usado quase que digamos assim, classificatório, né? Laudados e não laudados. E tem exatamente por conta dessa questão escolar, porque depois que surgiu o termo laudo na escola, tem-se a ideia de que eu só vou me preocupar com uma diferenciação pedagógica daquela criança que tem um laudo. Sendo que não é assim. A diferenciação pedagógica ela tem que ser feita para crianças que têm alguma dificuldade. Ela não necessariamente precisa de um documento clínico. Porque ele é um documento clínico, ele não é um documento escolar, né? Ele só complementa alguma coisa a nível de documentação. Mas a gente tem essa Tranquilo, dificuldade tranquilo. mesmo. Show de bola, meninos. Menina, né? Agradeço demais. Não sei se o Obrigado. Josimar alguma consideração, ela não falou nada. A gente vai para a segunda, que vai ser a Andresa. Não sei se ela tá aí. Andresa? Acho que não. Vou ver o negócio aqui também. Não está, não, Absa. Pronto, o Arnaldo já mandou o dele, viu, Josi? Para mim. Como é que a gente faz? A gente Quem estiver presente, né? Aproveitar quem já está para apresentar. tem aqui, deixa eu ver, seria o Leonardo e Ivoneide. Leonardo, não sei se está aí, você já pode apresentar, Leonardo? Leonardo Alves. Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Estamos sim. Pronto. Dá Posso certo? apresentar também. Dá certo? Era você mesmo? Tá. Era a Ivoneide? Não Tá aí na sei. ordem, né? A próxima seria o próximo na ordem, né? No próximo seria a Andresa faltou, com diversidade de métodos de ensino. Você é formação docente para educação financeira, Não, não é isso? isso. Então sou o próximo, né? Exato. Vamos lá, deixa eu tentar abrir aqui É esse aqui, não é isso? a web. Isso. Deixa eu ver aqui se deu certo. Ok, bom, a apresentação tá ok. Bom, sigamos então, né? Pode ser. Vamos lá. Você tem 5 minutinhos aí para 5 explanação e minutos, né? explicação do trabalho. E os outros Perfeito, para vamos lá. considerações a gente continua conversando sobre ele. Pode ficar à Tranquilo, vontade. tranquilo. Bom, gente, boa tarde. Sou Leonardo, professor da Universidade Estadual do Ceará e professor da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Venho aqui apresentar um pouco da minha pesquisa de tese, que versou sobre a formação de professores para a educação financeira escolar, que é um tema que nos últimos anos trouxe aí uma evidência maior, mas ainda é um tema muito delicado de se tratar em relação à gestão de finanças familiares, e aí posso ampliar também para questões macroeconômicas. Foi um trabalho feito por mim, com orientação da professora Ivoneide Pinheiro, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UES, o PPGE. Pode passar. Bom, e aí o porquê desse trabalho, né, dessa investigação? A gente tinha já uma percepção, enquanto indivíduo consumidor, das questões relacionadas à gestão de finanças, né? E aí, nas pesquisas, foram detectadas realmente evidências de que a taxa de endividamento
e principalmente de inadimplência da população brasileira é bem drástica, né? Na época da pesquisa, foi em 2022, a taxa média de endividados, né, são pessoas que contraíram dívidas, mas não necessariamente deixam de pagar no prazo, era de aproximadamente 78%, né, do universo de pesquisa feito pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Realiza uma pesquisa com cerca de 2.500 a 3.000 pessoas todo mês. E aí eu estava olhando aqui os resultados desse mês agora de abril, esse percentual permanece, né? Então, é algo quase que relacionado à nossa sobrevivência na sociedade, né? O contrair dívidas. Mas o que mais alertava era a questão dos inadimplentes, que são aqueles que não têm condições de pagar, de arcar com o compromisso financeiro assumido, né? Que estava em média de 12% a 13%, e sempre nessa taxa, sempre nesse percentual. Tendo visto isso, partir para ver as políticas educacionais para a educação financeira, especialmente a educação financeira escolar. E, por incrível que pareça, existe uma política nacional, né, formulada, validada, com legislação e tudo, desde 2010, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Só que era uma política não tão difundida, com exceção de algumas ações específicas, isoladas em alguns estados, e ações feitas por organizações não governamentais, por exemplo, né? E nisso, ao aprofundar a pesquisa, a gente percebeu a necessidade da educação financeira, vindo como recomendação de tema transversal na BNCC, né? E, além disso, culmina nas pesquisas ainda insuficientes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pesquisas já estão mais em maior quantidade e qualidade relacionadas à educação financeira, mais especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, né? A gente já pode ver aí muitas pesquisas falando sobre a educação financeira voltada para o público maior, né? Tanto o ensino médio como o ensino superior, né? Principalmente voltada para matemática financeira, para os cursos mais alinhados, digamos assim, à questão das finanças, né, como administração e economia. Mas essa pesquisa, ela trouxe uma perspectiva de se trabalhar a educação financeira para uma abordagem mais crítica, pautada na educação matemática crítica do Wallace Cosmose. Pode passar. Pronto, e aí o objetivo da pesquisa foi de analisar as implicações de um processo de formação continuada para o desenvolvimento na mobilização de saberes profissionais docentes relativos à educação financeira escolar. O trabalho teve o objetivo, a partir de um curso de formação, né, foi idealizado um curso de formação, um curso de extensão para professores dos anos iniciais, e a partir desse curso nós observamos as contribuições dele para o desenvolvimento e mobilização desses saberes profissionais, né? Pode passar. Pronto, e aí que saberes são esses? Aí eu trouxe aí um pouco de como foi a fundamentação teórica do trabalho, né? Tentando articular no referencial teórico o ensino de matemática, a matemática financeira, a educação financeira, mas saindo um pouco dessa educação financeira meramente técnica, né? Como eu disse para vocês, pautado em dois teóricos, né, um da educação matemática, Wallace Cosmose, e um voltado para a educação financeira, que é o professor Marco Kisteman, né, Marco Aurélio Kisteman Júnior. Ele traz uma abordagem da educação financeira chamada matemacia financeiro-crítica, né? Alguns chamam de educação financeira crítica ou matemacia crítico-financeira, né? Mas é uma perspectiva da educação financeira que trabalha articulada a educação matemática crítica, numa perspectiva de se analisar a educação financeira, de se trabalhar a educação financeira a partir dos cenários reais. Pode passar. E aí trouxe aí uma definição de educação financeira, né, a partir dessas leituras, que fala que é um processo a ser iniciado na própria família e desenvolvido no ambiente escolar, com o objetivo de incluir o aprendiz nos cenários reais, financeiro-econômicos, para adquirir os conhecimentos necessários para desenvolver hábitos financeiros conscientes e saudáveis, de forma a gerar aprendizagens ao longo da vida, que sejam críticas e transformadoras, de maneira individual e coletiva,
visando formar um cidadão esclarecido, questionador das injustiças e responsável pelo uso dos recursos naturais disponíveis. Pode passar. E aí, indo para a pesquisa, Só né? colocar, Robson, tem mais 2 minutinhos, tá? Ok. Indo para a pesquisa propriamente, né? A pesquisa foi realizada em 2022, durante o ano letivo de 2022, em uma escola pública aqui de Fortaleza, com a partir de um curso de extensão de 40 horas, sendo 20 horas presenciais, divididas em 9 encontros, e outras 20 horas de atividades à distância, né? Realização de pesquisas, planos de aula, desenvolvimento de materiais pedagógicos para educação financeira, onde participaram 5 professoras e uma coordenadora pedagógica, né? Fora as participações, digamos assim, esporádicas de outros professores, porque a gente fazia dentro da sala dos professores um período de planejamento, e aí quem estava lá participava, né? Deixava aberto a possibilidade de participar e na prática foram cerca de 9, 10 professores, né? Mas que conduziram realmente a pesquisa foram 5. E aí, para analisar todo o material do curso, né, para a pesquisa, foi organizada uma divisão em 3 categorias, né, a partir dos saberes para Tardif e Pimenta. Saberes experienciais, né, que experiências os professores levam e trazem para a sala de aula para a educação financeira a partir das suas próprias vivências, né, o que a gente chama de porção cidadã. Os saberes curriculares, como eles trabalham, o currículo dos componentes curriculares voltados para a educação financeira e os saberes da ação pedagógica para a educação financeira, né? A própria ação em si, voltado para o ensino e para potencializar a aprendizagem. Pode passar. E aí eu apresento resultados, né? Eu quis fazer o recorte do recorte em algumas atividades, né? O curso ele foi organizado em 2 etapas. A primeira etapa, trabalhando a gestão de finanças pessoais e familiares, né? A gente falou sobre aspectos introdutórios de educação financeira, relações de consumo, consumismo, planejamento financeiro e as possibilidades de investimento financeiro, né? Então, essa primeira imagem aí da esquerda, as estrelinhas, a gente fez um trabalho sobre o que é essencial, necessário e supérfluo para elas, né? As 5 professoras, foi uma discussão bem rica e muito elucidativa. Na imagem aí do meio, foi solicitado que as professoras planejassem e aplicassem uma aula envolvendo a educação financeira, e aí elas trabalharam, uma delas, né, trabalhou o uso de encartes de supermercado, e por incrível que pareça, o supermercado fica em frente à escola, né, então eles tiveram essa vivência real mesmo, né, muitos alunos serem clientes do supermercado. E aí na imagem da direita, uma atividade com alguns jogos voltados para a educação financeira. Pode passar. E aí também tem algumas falas, né, sobre a compreensão da educação financeira na sala de aula, que também trouxemos, fizemos questionário, entrevistas, para que as professoras pudessem narrar o que elas conheciam sobre a educação financeira, né, e aí elas especificaram, né, como vocês estão vendo na caixinha vermelha, sistema monetário, 4 operações, porcentagens, né, a visão que elas tinham de educação financeira em sala de aula. E aí, do lado verdinho aí, foram algumas constatações feitas depois da realização do curso, né? Foi feita uma entrevista e aí elas foram trazendo aos depoimentos e aí foram alguns indícios, né? No final do curso foi feito um bazar, eles realizaram um bazar, né? Os alunos tomaram a frente, se organizaram, coletaram as roupas, fizeram a vendinha e organizaram toda a questão financeira para fazer a festa de final de ano deles. Pode passar. E aí algumas considerações finais, né? Só resumindo, que a educação financeira presente em política desde 2010, mas só ganhou notoriedade em 2017, né, com a recomendação na BNCC. Mesmo assim, foi identificado que ainda não é literalmente mencionado nos documentos curriculares de Fortaleza, mas esse ano está saindo já o DCR-4, né, que é o documento curricular de Fortaleza, e eu, como estou participando da construção, já puxei a sardinha para o meu lado, né, digamos assim. As experiências pessoais reverberam muito na condução da ação docente, voltado para a educação financeira, então os professores traziam muitas experiências, vivências relacionadas ao seu cotidiano para trabalhar em sala de aula. A visão ainda limitada, né, em relação à educação financeira, voltada especialmente para o sistema monetário, porcentagem, algumas situações voltadas para a compra e venda. Falaram sobre a importância da educação financeira na formação integral do estudante, assim como a formação própria. E a pesquisa, a gente
trouxe a perspectiva de tese de que a educação financeira trabalharia essas três dimensões, né? Especialmente a dimensão de saberes curriculares, a dimensão de saberes da ação pedagógica e com mais ênfase ainda as experiências e vivências docentes para fazer essa transposição para a sala de aula. Pode passar. Pronto, e é isso, gente. Algumas referências aí citadas. E termino por aqui e agradeço pela atenção. Pode passar aí para o último slide aí, os agradecimentos. Pronto, Robson, é porque o Robson não, Leonardo, tomou o dobro do tempo aí, na verdade. A gente acabou tomando a fala das perguntas aqui. Mas vamos lá. Gostei muito da apresentação, né? Eu até tinha ficado na dúvida que com o título a gente dá a entender que é como se fosse os professores fazendo uma formação para a educação financeira deles, mas é para trabalhar com a educação financeira, não é isso? Isso. Muito bom trabalho. Parabéns, viu? Deixa eu ver na minha listinha aqui. Deixa eu só mudar aqui. Obrigadão, viu, ô Leonardo? Valeu. Depois do Leonardo seria Rogério Italande e Maria José. Não sei se vai ser agora. Sabe dizer, Josi? Rogério está aí. Tá, Rogério, tu vai apresentar agora? Como é que vai ser? E pode ser depois que eu estou resolvendo os problemas aqui das transmissões? Pode sim. Em seguida do Rogério seria o Robson. Robson, você quer apresentar agora? Pode ser? Então pronto. Que a prioridade é no tempo destinado, né, a nível que foi publicado, que seria às 15, mas não tendo as pessoas, a gente vai adiantando as apresentações. Deixa eu só colocar aqui. O ensino de matemática antirracista, né, nos últimos 5 anos, não é isso? Isso. Pronto. É esse aqui, não é assim? Isso. Só fazer um adendo aqui antes de iniciar, porque só fazer uma correção, porque ficou repositório em vez de repositório. Não, tranquilo. Tranquilo demais, viu? Robson, é o seguinte, você tem a ideia é fazer o estilo pitch, né? Que são 5 minutos de apresentações, mais 5 minutos para as considerações, né? Aí você fica aí à vontade. A gente vai começar agora. São 14h28, né? Tá de 14h29 até umas 15h34. Pode ser? Beleza. Pode ficar à vontade, vou passando os slides para você. Beleza, então boa tarde a todos. Eu me chamo Robson Lima, sou professor, mestrando do PPGF, Unilab e FCE. E esse trabalho foi feito em parceria com o professor e também psicólogo Emerson Benício, que está aqui também conosco. E trata exatamente de uma análise da posição científica do ensino de matemática, né, antirracista nos últimos 5 anos, tomando por base o repositório institucional da Universidade Federal do Ceará. Pode passar. Pronto. A gente tomou por base alguns dados, né, do IBGE, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no último censo, quando diz que a população cearense, 70% dessa população se declara negra, né, entre pretos e pardos. Isso é um dado muito significativo. Além disso, né, em 2019 saiu um dado do IPES, que é o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, que alarmantemente quase 15% dos cearenses de 15 anos ou mais são analfabetos. Inclusive, saiu um dado após esse estudo que a gente fez, um dado mais recente, né, que, embora tenha diminuído esse percentual, mas ainda o Ceará ainda é o 5º estado com maior taxa de analfabetos de 15 anos ou mais, né? Só fazendo aí essa correção. Não pode faltar. E aí, o que esse cenário eles nos diz, né? Que a matemática, né, antirracista,
ela pode vir a ser um importante fator para trabalhar a questão das desigualdades raciais e promover essa educação matemática de forma mais inclusiva, de forma que seja socialmente justa. E aí vem como um campo meramente importante de se estudar. Esses dados, eles falam muito, né? Isso. E aí, quando a gente fala de analfabetismo, a matemática também pode contribuir para que a gente possa diminuir esses dados, né, cada vez mais, né? Então, essa realidade, ela fez com que a gente pensasse nesse trabalho, e aí ele nasce com um objetivo de investigar a produção científica nos últimos 5 anos, com base nos registros disponíveis na plataforma Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará. Vou passar. E aí, como metodologia, a gente fez uma revisão de literatura, né, de natureza qualitativa. Como eu já falei anteriormente, a gente tomou por base as produções do repositório institucional da UFC, né, o repositório que é a plataforma virtual que serve, né, como nós sabemos, para agregar, para reunir, armazenar a produção científica e intelectual da comunidade acadêmica da própria universidade, né? E a gente fez uso dos seguintes descritores, né, operadores booleanos, né? A gente usou o descritor ensino ou matemática antirracista. E a técnica utilizada, né, foi a coleta de dados. Pode passar. Como resultados, né, o que a gente percebeu? A gente tinha anteriormente planejado de fazer uma análise de conteúdo, né, já que o nosso objetivo é de analisar a produção científica, a gente analisar o que estava sendo escrito, o que estava sendo estudado com relação à matemática antirracista, né, e o seu ensino. E aí, infelizmente, o que a gente descobriu é que nesse recorte temporal dos últimos 5 anos, não houve produção sobre isso. Isso é alarmante porque, diante daqueles dados que a gente apresentou na introdução, urge que a gente possa, que a comunidade acadêmica, né, que também tem formado também por pessoas pretas, mas não só as pessoas pretas, todo mundo deve estudar, porque casos como o de analfabetismo, que acomete cada vez mais ainda as pessoas pretas, mas também por sermos maioria da população ser preta. Então, isso por si só já corrobora para que a gente possa estudar mais. Porém, nesses últimos 5 anos, levando em consideração os descritores, não houve, infelizmente, publicação dessas produções nessa plataforma. Pode passar. E aí, como considerações finais, o que a gente pode constatar é que, embora esse campo de pesquisa ele traga noção de justiça social, que ele possa ter notoriedade, que os dados são muito significativos, são de grande relevância, que a gente possa trabalhar em cima de um ensino cada vez menos brancocêntrico, a gente possa levar práticas e propostas para que a gente possa, de certa forma, crescer, né, aumentar. Construir uma sociedade mais justa, né, a partir desses estudos, né? Pensando que a matemática é parte muito importante do conteúdo desses estudantes, né? Pensando em todas as etapas, a gente precisa considerar, então, essa questão racial dentro desse campo, né? De produção teórica, de ensino, de metodologia de trabalho, e a gente percebe, a partir dessa pesquisa, dentro desse importante lugar, né, de pesquisa, que é a UFC, de produção acadêmica, a gente sente falta quando a gente procura, nesse tempo,
não temos encontrado estudos voltados para essa questão, né? Então, isso surge um alerta. O que a gente está... Principalmente tendo em vista, né, que a universidade e a sala de aula, a escola, precisam caminhar juntos. Que a universidade é que é indutora, né, que deve ser a indutora. Então, a partir daí, a partir desses estudos, é que vai alavancar o ensino, né, no chão da sala de aula, digamos assim. Certo? Mas como não houve, infelizmente, nesse recorte temporal não houve, aí nos soou um alerta. É isso. Show, show. Parabéns aí, o Robson. Acho que o Emerson também participou do trabalho, não foi isso? Isso. Pronto. Assim, como pergunta, né, até como consideração, ainda mais, eu acho o tema extremamente relevante, né? Eu me identifico com uma pessoa preta dentro da universidade pública também, e para mim encaro isso inclusive como pauta de estudo mesmo. Com relação à pesquisa de vocês, eu só queria saber se vocês também tentaram buscar. Eu sei que a ideia era relacionar o ensino de matemática, o ensino com a matemática antirracista, né? Mas por vezes quando, sei lá, até fazendo revisões sistemáticas de literatura, revisões de literatura no geral, os operadores booleanos às vezes nos dão um drible, digamos assim, né? Eu queria até saber de vocês se vocês procuraram outros termos mesmo, assim, como, sei lá, o próprio termo racismo mesmo, ou enfim, discriminação, algum outro tipo de termo para além desses dois que vocês colocaram. Sim, a gente usou não só o all também, mas também o and, né? Que junto os dois também, mesmo assim não teve. A gente usou, tirando só o descritor ensino, a gente tirou, assim, até mesmo a questão antirracista, mudamos um pouco a nomenclatura, mas a gente não encontrou. Foi bem surpreendente mesmo. Pois é, porque até me dá assim, me gera estranheza, né, com relação, porque, por exemplo, o OR, ele, teoricamente, ele buscaria tanto se aparecesse ensino, como se aparecesse matemática antirracista, né? Acho que o mais, sei lá, se a gente quisesse pesquisar essa vínculo, seria mais o END mesmo, assim, por isso que eu estou perguntando essa busca com os operadores, que a gente tem essa... E quando bota ensino, aí vem ou muitos outros, né? Pronto, então, é exatamente isso. Mas quando coloca a matemática, especificamente matemática antirracista ou matemática das relações étnico-raciais, não. Entendi, essas relações étnico-raciais. Cara, parabéns, não sei se o Josi tem alguma consideração para fazer. Oi, boa tarde. Primeiramente, parabéns, Robson e Ibson, né, pelo trabalho. O que eu ia falar, acho que o Amy já chegou a comentar, né? Eu pensei que vocês tinham se equivocado com relação a esse operador mesmo, porque o OR é quando a gente realmente quer estar buscando coisas similares, né? E o AND quando a gente está buscando as coisas correlatas. E outra coisa, assim, que não ficou muito claro para mim, o objetivo central era realmente identificar essa falta. Foi uma coisa que não ficou muito, assim, clara, né? Não, o objetivo era analisar a produção, tanto que a análise era análise de conteúdo. O que estava sendo, o que tinha sido publicado, o que tinha sido produzido nesse recorte temporal. Aí vocês concluíram que não tinha. Essa foi a surpresa da pesquisa, né? Essa é a minha questão, era analisar essa produção. Já que essa produção ela não existiu, então é como se a análise também não tivesse acontecido. Não sei se vocês conseguem me compreender. Então, acho exatamente, que o objetivo tanto que a gente, se passar aí essa identificação. Né? Se passar aí no final, acho que casaria assim, de forma mais interessante com o alcance que vocês tiveram no trabalho. Era só isso mesmo. Obrigada. Pronto, obrigado pela... tanto que a gente colocou aqui nos resultados, que a gente planejou entregar uma análise de conteúdo, mas, no entanto, os resultados indicaram que não houve. Não houve produção. Entendi. De acordo com os operadores lá, né? Tranquilo, Robson. A gente agradece que deu certinho o tempo. Obrigado pela participação sua e do Emerson. Acho que é Emerson. Eu só queria que fizesse a correção lá, porque até na carta de aceite que eu recebi, veio com o nome... certo. Com erro. Tranquilo. Por favor. Viu? Obrigado. Tá, tchau, tchau. Obrigado pelas contribuições.
Deixa eu ver aqui o próximo. Rogério, a hora que tu quiser, viu? A gente tá no tempo tranquilo, então pode ficar à vontade. Tá certo? Mas o próximo. Tô quase terminando aqui, viu? Tá bom. Seria o Antônio Marcos, Renata Sorrá e doutora Mazé. Não sei se a Renata já tá por aqui. Acho que ainda não. Tem mais alguém que tá na fila ainda para apresentar? E já quer apresentar logo, a gente pode adiantar. Eu tô aqui. Vai querer apresentar agora, Arnaldo? Pode ser. Hã? Posso sim. Tá meio longe o microfone, mas você que manda aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Bem não. Eu tô ouvindo, mas dizer que bem é muito forte. Tá meio como se fosse abafado de longe. Vou colocar aqui o microfone mais próximo da boca para ver se resolve. Tem que ligar a câmera. Então vamos lá, né? Pode começar? Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu com você. Pronto. Então, o título do nosso trabalho, né? O trabalho sou eu, né? Arnaldo Dias Ferreira, professor Italândia e a professora Mazé. Cilindro oblíquo ou não? Uma experimentação usando as ferramentas do GeoGebra. Pode passar. Então, esse trabalho partiu da necessidade, né, de trabalhar dentro do ambiente, né, virtual, dentro do ambiente online, a construção de situações, né, de figuras espaciais que são presentes na vida das pessoas, né, principalmente dos estudantes. Então, essas figuras planas e espaciais, elas estão presentes ao nosso redor, né? Está presente na vida dos estudantes também. Só que nos livros é cobrado algumas situações que nem sempre a gente encontra na realidade, né? Então, para isso foi utilizado o software GeoGebra, né? Porque ele é uma dessas ferramentas que pode auxiliar no ensino de matemática de uma forma dinâmica e interativa. Então, o software GeoGebra simula certas situações que podem, né, de ensino de matemática, principalmente na área da geometria, que se assemelham, né, às situações reais. Né, e principalmente porque ele tem uma aba lá do GeoGebra, que é o GeoGebra 3D. Então, a gente utilizou nesse experimento, né, nesse trabalho, exatamente a aba do GeoGebra 3D. Pode passar. O objetivo, né, desse trabalho foi apresentar uma construção do cilindro de forma dinâmica que explora elementos geométricos como área e volume, em conformidade ao que reza a habilidade da BNCC, né, principalmente a habilidade 13, e a gente utilizou também, né, a questão das matrizes do ensino médio, da matriz dos saberes, a matriz unificada. Então, a gente comparou, né, a habilidade da habilidade da matemática com a matriz dos saberes, nesse caso. E a gente trabalhou para trabalhar com essa construção na terceira série do ensino médio, a questão da geometria espacial. Okay? A metodologia que a gente utilizou, pode passar aqui. A metodologia, ela traz uma abordagem qualitativa e a gente, esse trabalho, ele é um trabalho de natureza básica e ele se caracteriza como uma pesquisa descritiva. A gente apenas fez uma parte teórica. A gente não chegou ainda
aplicar esse trabalho numa sala de aula com estudantes. Aplicamos outros, né, mas esse específico do cilindro ainda não. A base teórica que a gente utilizou para fundamentar esse trabalho foi a metodologia sequência FEDAT. Então, a gente vai ainda numa possível aplicação utilizar, né, a sequência FEDAT é composta por 4 fases. As fases delas são tomada de posição, maturação, solução e prova. Então, na tomada de posição é apresentado o problema aos estudantes, esses tomam posse do problema e vão maturar o problema, fazer as primeiras interações. A partir daí, surgirão muitas interações entre eles e eles apresentam uma solução do problema. E essa solução é confrontada, né, depois com a realização da prova, que é a parte onde o professor vai juntamente com os estudantes, verificar se a solução está correta. Então, essa proposta, como eu já disse, ela é recomendada para ser trabalhada com alunos da terceira série, e ela pode ser encontrada online, na plataforma lá do geogebra.org, pelo nome de cilindro oblíquo ou não. Ok? Pode passar, Guilherme. Como resultado, a gente encontrou o seguinte, que a construção possibilita aos professores interagirem tanto no ambiente online quanto em sala de aula, podendo ainda ser utilizada apenas pelo professor como pelos estudantes. Assim, o professor de matemática, ao manusear os controles do exame, poderá realizar perguntas que levam o aluno a maturar e gerar questionamento, que provoca uma investigação entre seus pares. Então, essa construção, como ela está depositada no sistema online, lá no geogebra.org, o professor pode apresentar para os estudantes, cada um em seu equipamento, né, em seu laboratório, por exemplo, e realizar essa aula online, ou ele pode também baixar essa construção para o seu computador e levar ela pronta no sistema offline, e levar para a sala, projetar num data show. Então, o GeoGebra permite todas essas possibilidades. Ok? Pode passar. Então, o que a gente espera, né, de considerações finais? Espero que essa pesquisa possa romper com uma avaliação de cunho tradicional que reduz-se a uma classificação baseada em mérito. No caso, a gente pensa que essa forma do aluno manipular as construções possa dar um novo entendimento para ele em relação à vivência mesmo, às resoluções de situações reais, né? Como ele vai poder possibilitar ao estudante vivenciar na sala de aula situações reais, no dia a dia, para fazer cálculos, inferir outras situações, né, que ele pode transformar isso, trazer do mundo real dele para o mundo virtual, para o computador. O GeoGebra 3D pode mostrar essas interações para ele. Okay? Algumas referências aí que a gente utilizou, não todas, mas algumas principais. Okay? Show, meu amigo Arnaldo. Acho que Josi teve um problema com o áudio dela, não escutou tanto, pelo que ela me disse. Mas deixa eu entender. O vínculo desse uso do GeoGebra, né, com a avaliação que tu traz nas considerações finais, eu acho que para mim não ficou tão claro. Porque a gente utilizou as matrizes dos saberes, do SAEB, utilizou a matriz dos saberes e a matriz do SAEB ligada à matriz do Enem, porque o objetivo é trazer situações de questões, né, do Enem, trabalhar essas questões do Enem e jogar para dentro do GeoGebra. E essa situação de pegar, por exemplo, nesse caso, um cilindro oblíquo, a gente usou a possibilidade de fazer tanto o cilindro oblíquo, que é uma coisa que não se vê tanto na natureza, de necessidade, mas a gente usou que o cilindro pode ser oblíquo ou não. Então, a gente criou o controle deslizante para o aluno poder escolher a melhor situação, entendeu? Então, isso vai fazer com que o aluno, ao se deparar com um problema de uma avaliação, por exemplo,
ele possa fazer uma comparação. E se não fosse uma situação que não tem no mundo real, mas sim podendo fazer uma comparação, entendeu? Então, ligado à avaliação, porque o texto é muito pequeno, não dá para a gente fazer maior, a gente pode estender essa ligação, mas a questão é essa, utiliza essas matrizes lá do saber para poder trabalhar no GeoGebra essas situações. Ele linkado também com a DMCC, né? Que a DMCC diz exatamente isso, que a gente usa a tecnologia para esse tipo de situação na sala de aula. Entendi. Massa. Aí, lógico, na proposta didática, não é isso? Isso. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para fazer? Quem está aí nos assistindo? Obrigadão aí. Até mais tarde na palestra. Agora. Andresa tá aí. Até agora não entrou. Leonardo já apresentou. Rogério, faltando. Marcos. Às 15h15. Acho que só vai entrar mais perto. Rogério tem 2 trabalhos para apresentar, né, Rogério? Isso, tem 2 trabalhos aí. Você já dá? Como é que tá o esquema? Já, tô no ponto aqui já. Ah, rapaz. Vai primeiro em qual? Escolhe aí. Escolhe aí. O primeiro, para mim, cara, tá Ações do Bolsista. Acredito que seja esse aqui. Pode ser esse aí, pode. Arrocha aí, 10 minutinhos, 5 minutinhos de apresentação, mais 5 de considerações aí. Até uns 14h58, 14h59. Certo, pode começar, né? Bem, pode passar. As ações, essas ações do bolsista são do projeto que é apoiado pela FUNCAP, né? Onde a gente vai estar utilizando, no caso, né, as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação educacional. São pequenas ferramentas digitais que estão sendo utilizadas para a educação, né? Principalmente para os lugares onde tem professor e aluno em situações de vulnerabilidade. O primeiro passo a ser feito na plataforma, nesse projeto, que ele é apoiado pela FUNCAP e coordenado pela professora Maria José Costa, é oferecer formação continuada, que são os 7 cursos que já estão até funcionando já, né? Pode passar. O objetivo desse trabalho é apresentar as ações do bolsista, né, no projeto durante o período de 2023 até o momento agora. Inclusive, a live é considerada como... Esse momento agora também é considerado como uma ação, né, do bolsista. Pode passar. Nas fundamentações teóricas, a gente tem a TDICE, que é a Tecnologia Digital da Informação e Comunicação Educacional, que ainda está sendo patenteada pela professora Maria José Costa, que a gente conhece como MASE. A TO, do professor Radford, que é a teoria de objetivação. E a metodologia sequência FEDAT, principalmente na questão dos cursos de extensão, que a maioria dos cursos de extensão, eles envolvem a teoria da objetivação e a metodologia sequência FEDAT. Pode passar. Metodologia. Foram algumas reuniões online e presencial, que iniciaram em dezembro, e algumas foram esse ano também. Também o grupo de estudos da graduação, que acontece toda segunda-feira às 15 horas. Outra também, a composição da equipe técnica em transmissões no YouTube, que no caso, essa sala está sendo transmitida no YouTube do GTCOA, né? E além da equipe técnica do site, que é o gtercoa.ufc.br, o ambiente virtual de aprendizagem, que é o GTCOA Formação,
onde está acontecendo as formações continuadas de professor e outras formações e outros mini cursos, né? Tem os mini cursos que são assíncronos, onde as pessoas podem fazer eles de forma no seu tempo. E os cursos da formação continuada são de acordo com o que cada professor colocou lá no cronograma. Além disso, teve a apresentação do trabalho falando sobre o GTCO Formação lá em um evento em Recife. A gente vai ter umas imagens aí que vai ser exemplificada melhor. A apresentação de um banner para o próprio Radford, professor Radford, que é mentor da teoria da objetivação, que é a TO. E algumas atividades de criação de vídeo, criação de arte para cards, para vídeo, para curso, e entre outros. Pode passar. Aqui tem algumas vivências, eu vou passar bem rápido, né? Teve as primeiras reuniões, presencial e online. Pode passar. Aqui, alguns momentos onde a gente utilizou a plataforma, o YouTube o canal do GTCOA para transmitir para outros cursos, né, outras graduações. No caso aqui foi no Direito, algumas dessas transmissões. Pode passar. Nós temos aqui, do lado esquerdo, o site do GTCOA, e do lado direito, a plataforma do GTCOA Formação, o ambiente virtual de aprendizagem. Pode passar. Aqui foi o evento lá em Recife, onde a gente apresentou no caso, eu apresentei o banner falando sobre as tidices, e no meio, na imagem do meio, tem o professor Radford, né, que ele está de óculos. Aí eu estou apresentando um trabalho para ele. Pode passar. Os resultados assim, estão sendo positivos, porque o projeto ainda está em andamento, pelo fato de eu poder estar relembrando algumas coisas que eu já conhecia sobre a plataforma Moodle, que é o GTCOA Formação. Ele foi criado a partir de um LMS, que é um gerenciador de ensino, chamado Moodle. Eu acompanho ele desde a sua criação, em 2008, eu acho, se não me engano, e hoje ele está na versão 4 já. Além disso, relembrar também algumas coisas do design, de criação de vídeo, de edição de vídeo, edição de áudio, que eram coisas que eu já trabalhei anteriormente. E quando eu mudei para ciências humanas, na casa da pedagogia, eu deixei um pouco de lado e retomei novamente isso. Além das teorias que a gente trabalha nas formações e nas reuniões, que são a teoria da objetivação e a sequência fedática, que estão sendo assim, algo que eu não conhecia e que eu estou aprendendo, né? Aos poucos. Pode passar. Como considerações finais, eu creio que, para além da questão financeira, essas ações que a gente faz na bolsa, que cada bolsista faz nas suas bolsas, elas trazem esse desenvolvimento acadêmico, intelectual, além de promover o protagonismo dos bolsistas, né? Porque, além dessas atividades que a gente faz, tem a questão das leituras, dos artigos, das produções acadêmicas que a gente faz também, né? Para apresentação nos encontros, no DIMA, em outros eventos também, que trouxe essa possibilidade para mim, no caso, né? Pode passar. E agradecer aqui ao Multimeios, a CNPq, a CAPES, ao GTCOA, principalmente, a FUNCAP, a FACED, a UFC e a minha orientadora, que é a professora Mazé. Pode passar. E é isso. As referências. Perguntas? Show, Rogério. Não sei se alguém tem alguma consideração. O Josi, que também está aqui na mediação por debaixo dos panos. Josi? Oi. Rogério, parabéns, né, pelo trabalho em si. Eu vou falar que é mais a nível de contribuição mesmo. Eu creio que você pretende transformar esse resumo em um artigo, né, completo. Então, em relação a isso, eu acredito que tudo que você colocou ali como metodologia, na verdade, são as suas ações,
né? É exatamente o teu objetivo, é apresentar as ações. Então, tudo que você colocou como metodologia vai entrar lá naquela parte do teu artigo que você descreve as suas ações. Né? A metodologia, eu acredito, né, pelo que você apresentou aqui, na verdade, tem aquela abordagem qualitativa e aquela pegada ali descritiva, né? Uma abordagem qualitativa, descritiva, que você vai pegar alguns referenciais para sustentar isso daí e apresentar melhor os teus resultados. Então, é só a nível de contribuição mesmo. Tá certo. Obrigado, né? Show. E assim, Rogério, até para o próximo trabalho também, né? Eu sugiro, porque como tem pessoas que nunca viram isso, então não sabem direito do que é que tu tá falando, né? Tá se tratando. Então, sei lá, quando tu falou um pouco, né, das ações e todos os vínculos, inclusive os cursos, é bom apresentar de uma forma ainda que resumida do que é que você tá falando. A pessoa que tá passando aqui no meio da rua e tá só vendo aqui a apresentação, ela vai, vixe, mas 7 cursos que estão funcionando, que curso funcionando como é que é isso, entendeu? Então é bom falar. Deixa eu mudar aqui a apresentação para a próxima, que é o ensino de potenciação. É tu que vai apresentar? Sou eu mesmo. Show. Pode? São 15:01, pode ficar à vontade. Esse segundo trabalho, ele é na verdade, ele é um relato de experiência, né? Eu tentei aplicar, que ainda está em fase de processo, de encerramento dessa experiência, né? Que é a utilização da Torre de Hanoi para fundamentar mais a conceituação das potências. Pode passar? Contextualizando, eu trouxe essa experiência, essa atividade para alguns alunos do 8º e 9º ano de uma escola municipal aqui de Maracanaú. E para deixar mais como é que se diz? Eles participarem realmente de toda a construção, né? Eu decidi que eles iriam construir essa Torre de Hanoi, né? Para poder aplicar dentro dessas sessões didáticas. E eu utilizei também materiais recicláveis. Utilizei papelão, né, tinta, coisas que de acesso fácil para eles, né, na questão... Porque alguns materiais, para a gente comprar, seria um pouquinho complicado. Então, eu pensei nessa possibilidade também, como uma escola pública e tal. E como dentro disso eu trago aqui um questionamento que é sobre como a gente poderia utilizar essa Torre de Hanoi para aprofundar essa compreensão do conceito de potenciação. Pode passar? O objetivo é apresentar uma experimentação utilizando a Torre de Hanoi em uma sessão didática. No caso, não foi só uma, foram 4 sessões didáticas, onde alguns alunos, né, do 8º e 9º ano do ensino fundamental, eles estão em um projeto chamado Contraturno, e o Contraturno, ele é uma política educacional aplicada aqui na cidade, nas escolas da rede pública, para compensar, não tem um nome específico. Os alunos que foram prejudicados com a pandemia e não tiveram acesso ao ensino emergencial, eles tiveram a recomposição da aprendizagem, né? Para recompor essa aprendizagem que eles perderam durante a pandemia. Então, são alunos que têm alguma dificuldade principalmente com matemática. A disciplina que eu sou monitor é a de matemática. Pode passar. Fundamentação teórica, os conceitos de potenciação e as propriedades mesmo. A Torre de Hanoi, eu busquei um pouco sobre a história da Torre de Hanoi, e o fato de normalmente se criar uma pequena historinha para incrementar a Torre de Hanoi no contexto do ensino e deixar a possibilidade de chamar mais a atenção dos alunos para a Torre de Hanoi, né? Que tem uma historinha, uma lendazinha e tal. E eu trouxe também a teoria da observação porque foi necessário que tivesse assim um labor conjunto. Não coloquei labor conjunto, mas eu utilizei isso, porque a gente precisou construir, né, a Torre de Hanoi, produzir ela a partir desses materiais recicláveis, e a gente precisou criar, assim, tarefas para cada um, né, para que cada um fizesse, cortar, pintar, colar, essas coisas do tipo. Então, o objeto é um recurso pedagógico que foi criado por um
matemático em 1963, 863, se não me engano. E ele normalmente é usado para a questão motora, psicomotora, né, em algumas clínicas de psicologia, mas a gente pode utilizar também para o ensino. Pode passar. A metodologia foram 4 sessões didáticas. A primeira delas foi uma explanação com uma explicação sobre o conceito de potências e as propriedades dela, tanto para mostrar o que seriam as potências, para verificar também o que os alunos têm como conceituação, que eles já sabem de potência, né? Aí eu percebi que alguns não tinham uma dificuldade ainda com esse conceito de potência, principalmente com as propriedades da potência. Não as potências em si, mas as propriedades. Na segunda sessão didática, eu contei a história da Torre de Hanoi, né, que as lendas que circulam em alguns artigos, que fala sobre um deus que criou um templo e colocou três artes, essas 3 artes tinham 64 discos, que era para fazer a movimentação dos discos, e quando terminasse isso, ia ser o fim do mundo, né? Aí eu trouxe essa história para eles, mostrei a Torre de Hanoi, que eu mesmo construí utilizando papelão, né? Para eles terem a noção de como seria, e a partir dessa a gente começou a produzir essa Torre de Hanoi. Na terceira sessão didática, eu expliquei as regras da Torre de Hanoi, que seria movimentar os discos em um padrão específico, para que eles pudessem verificar mais ou menos a quantidade menor de movimentação de disco, para poder movimentar o disco de uma arte para outra, para uma arte específica, uma arte origem para uma arte destino. E a última sessão, que ainda não foi aplicada, seria eles pegaram o que eles aprenderam, tanto na questão de fazer a Torre de Hanoi, os conceitos de potência, e aplicar no intervalo da escola, com outros alunos, ou nas salas que eles estudam nos turnos normais. Pode passar. Aqui tem algumas fotos, né? Eu cobri os alunos, o gosto deles, porque eu não tenho permissão. Na questão do labor conjunto, na direita tem a turma da tarde fazendo a Torre de Hanoi, né? Fazendo corte, cada um ficou com uma tarefa específica, mas alguns não quiseram participar, né? Tem um menino lá em cima, na foto de cima, que ele ficou afastado do grupo. Na tela esquerda, na foto esquerda, tem o nome da pessoa que criou, né, que é o Lucas, se não me engano, 1800, o teórico, 1883, né, eram 64 discos, pode passar, na lenda que ele traz. Aqui é a turma da manhã, eles também, foi um dia diferentes, né, um dia a gente fez só o corte, porque como vieram poucos alunos e ia ter uma atividade na escola, eu tive que interromper a sessão. Pode passar. Como resultado, parcialmente, eu percebi que alguns alunos conseguiram identificar alguns padrões, né? Os que participaram ativamente das sessões, das 3 primeiras sessões, eles conseguiram, assim, identificar esses padrões, tanto da questão de movimento das peças da Torre de Hanoi, como também a tabela. Eu montei a tabela para eles no quadro, para que eles pudessem tentar desvendar a fórmula, né? E eles perceberam alguns padrões. Então, depois eu mostrei a fórmula para eles, e com a fórmula eles foram resolvendo a tabela de acordo com essa fórmula, que seria o quê? A fórmula mostra a quantidade mínima de movimentos, de acordo com as regras da Torre de Hanoi, que se pode fazer para poder transferir todos os discos de um lado de uma arte para outra arte. Pode passar. A atividade ainda está em andamento, que eu tive algumas dificuldades, né, em relação à aplicação da atividade por conta do calendário da escola, né? Que em momentos que eu iria aplicar certa atividade, certa sessão, a escola ou ia ter alguma reunião, ou ia ter algum momento de planejamento, e também foi na semana que a gente foi para Recife apresentar os trabalhos lá no encontro da TO, então
eu tive essas pequenas dificuldades em relação a isso. E como considerações em relação a esse trabalho, de início eu achei muito importante porque, primeiro, colocar os alunos no protagonismo da sessão didática, tirando aquela figura do professor que é o detetor de todo saber, e eu trouxe para os alunos, sempre perguntando para eles o que eles sabiam de certas coisas, certos conceitos, no caso da potência, se eles conheciam a Torre de Hanoi, né? De certa forma, eu propus para que fosse construído de uma forma, mas eles construíram de outra forma. Então, eu deixei eles não tomar de conta de toda a sessão, mas eles colocarem a forma que eles aprendem dentro dessa sessão, para que eles pudessem construir essa torre, eles pudessem desvendar as fórmulas da Torre de Hanoi, no caso a fórmula exponencial, se não me engano, para que eles pudessem tentar desvendar e calcular do jeito que eles achassem melhor. E é isso, pode passar. Agradecer novamente ao GTRCOA, ao Multimeio, ao CNPq, o CAPES, a FUNCAP, a FACED, a UFC e a professora Mazé, minha orientadora. E aí nós temos pode passar as referências. Perguntas? Show, Rogério. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Trabalho do Rogério sobre a Torre Hanoi. A minha pergunta, assim, é porque você disse que você fez um 8º e no 9º ano, né? Se você percebeu, né, se você identificou as mesmas aprendizagens, as mesmas dificuldades, ou se você percebeu alguma diferença entre as turmas. Como são turmas mistas, né, é uma única turma com alunos do 8º e do 9º, né, a maioria do 9º. E aí, foi trabalhado as 2 turmas ao mesmo tempo, né, porque como são poucos alunos em alguns horários, principalmente na parte da manhã, eu junto todas as turmas. E assim, dependendo do aluno, não é nem questão de série, mas questão de aluno. Alguns tiveram dificuldade, muita dificuldade, porque alguns ainda têm certa dificuldade com operações básicas, principalmente multiplicação. Mas alguns tiveram um desenvolvimento maior porque eles já têm como é que se diz? Já tem uma habilidade maior com as operações básicas. A maior dificuldade de alguns foi a questão de não saber muito sobre as operações básicas, essa defasagem das operações básicas. Acho que responde, né? Porque o Robson queria fazer a pergunta. Pronto. É que eu não entendi bem. A utilização da Torre de Hanoi como elemento é para a introdução da potenciação, porque se for levar em consideração introdução de potenciação, por que não no 6º, 7º ano, que geralmente começa a ter o contato de fato com a potenciação? Pronto. Eu coloquei ela em intermédio entre... Primeiramente, eu passei os conceitos para eles, né? E depois eu trouxe a Torre de Hanoi só para fundamentar e concretizar essa aprendizagem. Porque quando a gente trabalha com questões abstratas, os números, eu notei, de todas as turmas que eu trabalho, né? Esse ano, eu só estou com 8º e 9º. Por isso que não foi com alunos do 6º ano, que seria importantíssimo trabalhar com o 6º ano. Como é uma política educacional para recomposição de aprendizagem, então é selecionado séries específicas para ser colocado nesse projeto. Ano passado a gente teve todas as séries, mas esse ano é somente 8º e 9º. Então eu trouxe mais para concretizar, como elemento concreto, para que eles pudessem ver realmente assim a Torre de Hanoi e a potência dentro dessa concretização. Porque, assim, só para fechar, eu sinto essa dificuldade. Quando eu trago números expostos, eles têm essa dificuldade de compreender, principalmente operações básicas. Mas quando eu trago elementos concretos, que é o que eu sempre tento fazer nas aulas, a compreensão fica muito mais fixada. Show, Rogério.
Bom demais. Agora, cara, deixa eu dar só uma mudada aqui, que eu acho que é a Renata. Pelo horário, 15h15, é Mate Meme, Antônio Marcos e Renata. Deixa eu perguntar aqui ela. Antônio Marcos tá aí? Chamando. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, Jesus. Estou vendo aqui quem é que vai apresentar. A Elaine está aqui disponível para apresentar o dela. Ah, é? Deixa eu só ver aqui. Porque pelo horário, para não dar confusão, entendeu? Cinco minutinhos aqui. Dois minutinhos, só para pegar um copo d'água, tá aqui? Ah, ok. Josi? Pois não? Pede pra Elaine entrar. Pode ser? Elaine, você pode apresentar? Vou ter que sair aqui, viu, Davi? Vai entrar. Pronto, a Elaine já está aí. Elaine. Práticas inclusivas, não é isso? Só olhando isso aqui. Isso. Tá certo o slide, Elaine? É isso mesmo? Tá certo. Não tô escutando ela, não.
Estou aqui, colega. Bom, por mim, pode começar. Só um instantinho, tá? Vou ligar aqui minha câmera. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho, né? Eu, a professora Elisiete Nascimento de Menezes e a doutora Maria José Costa dos Santos. Foi um trabalho realizado na sala de aula de ensino de matemática, práticas inclusivas na disciplina de ensino de matemática, na formação inicial do pedagogo. Está tão desconfigurado, não dá nem para ler antes. Foi assim mesmo? Puxa vida. Peraí, gente. Alô, boa tarde. É porque aí não está dando para ler. Entendi. Foi o que me mandaram. Tem como me mandar o slide original? Peraí, deixa eu abrir aqui que aí eu consigo apresentar. Tranquilo. Marcos, ficou para depois. Não sei se o Marcos está aí ainda. Mas ficou Tá para ok, depois. sem problema. Depois da line, tá bom? Tá ok, obrigado. Ele pode apresentar logo, que aí eu abro aqui, tá certo? Pois pronto, pois então eu vou passar para o Marcos. Marcos, você está aí? Pronto, estou aqui. Pronto. 5 minutinhos aí para a apresentação, mais uns 5 para as considerações, pode ser? Certo. Nosso trabalho, né? Boa tarde a todos e a todas. Nosso trabalho tem como tema Matememo, uma experiência que aproxima os estudantes para a aprendizagem da matemática. Deixa eu ligar aqui a câmera, né? A equipe é formada por mim, professora Renata, sob a orientação da professora Maria José. Próximo slide, por favor. Essa é um relato, né? Esse trabalho é um relato, uma experiência, acontece numa escola de Fortaleza, escola profissionalizante, em que se tem uma problemática, que é o ensino da matemática, né? E essa experiência acontece nas turmas de segunda série do ensino médio. Com base nas experiências anteriores desses alunos, havia um distanciamento com a matemática. A professora, ao perceber essa lacuna, ela desenvolve um trabalho, né, com o uso de memes para aproximar e resgatar alguns conteúdos matemáticos estudados anteriormente. E aí nós temos como ponto de partida duas perguntas. Como os memes podem criar ponte com os conhecimentos matemáticos? A outra pergunta, como aproximar os aprendentes da matemática de forma positiva e divertida? Então, a partir dessas duas indagações, a professora desenvolveu, né, a experiência, que é o desenvolvimento da produção de conteúdos matemáticos a partir de memes. E aí esse trabalho tem como objetivo utilizar os recursos dos memes para aproximar os estudantes da matemática e tornar a sala de aula mais leve e produtiva, mais positiva. Por favor, próximo slide. Essa pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja metodologia de natureza básica, ela é descritiva, o levantamento de dados, com procedimento. Temos como hipótese de que, ao utilizar os meios interessantes, atuais divertidos, estudantes do ensino médio despertam sua atenção para a aprendizagem matemática. Para o desenvolvimento da atividade, a professora agrupou na turma, agrupou em equipes os estudantes, distribuiu material e eles produziram os memes revisitando conteúdos dos anos anteriores, porque essa atividade ela foi aplicada no início do ano letivo 2024. E ao produzir esse material, houve a construção de um mural que foi afixado nos corredores da escola profissionalizante. Por favor, próximo slide.
Como resultado dessa pesquisa, né, desse relato de experiência, observou-se que houve engajamento de 100% dos estudantes na realização dessa atividade. Foi feita uma revisão de conteúdos de uma forma divertida, descontraída. Houve o fortalecimento do vínculo entre aluno, entre professor e aluno, estabelecendo uma aproximação para o trabalho do ano letivo de 2024. Próximo slide, por favor. Nessa perspectiva, podemos concluir que essa estratégia contribuiu para que a matemática seja estudada de outras formas, onde a conotação de sentimentos associados aos conteúdos sejam os risos. E é interessante que, na exposição desse material, as pessoas começavam do nada a rir, né? Bem que não é do nada, né? Havia lá uma produção engraçada, que tratava de uma forma leve, humorística, alguns conteúdos matemáticos. Então, esse trabalho tem uma relevância importante para mostrar que é possível, sim, ensinar matemática de outras formas, que não seja apenas com a aplicação do livro didático, né, aquela aula mais expositiva, mas ela pode, sim, ser descontraída. E em grupo. Show, Marcos. O pessoal tem alguma pergunta? Pessoal do chat. Na verdade, é só também no sentido de contribuir, tentar entender um pouquinho, assim, parabéns já, Marcos, pelo trabalho, eu já adorei a ideia, já estou com olhos makers sobre o assunto, né? Lá no primeiro slide, você poderia voltar lá, Miss Manu, por favor? Não, da introdução. Você coloca, assim... A verdade do seu objetivo lá era o ensino da matemática de uma forma, pelo que eu entendi, diferenciada, né? Sim. E o teu objetivo aqui foi aproximar. Acho interessante ter essa ligação, né, entre o nosso objetivo e a nossa conclusão, de usar assim, o mesmo verbo, né, para que esse casamento possa ficar bem legal no trabalho. E também aqui você coloca assim como questão, acho que norteadora, né? Como os memes podem criar pontes com os conhecimentos matemáticos. Eu acredito, posso estar errada, né? Mas eu acredito que não é o meme em si que vai criar essa ponte, né? Eu acredito que o que vai criar essa ponte são ali enfim, a cognição, né? Tudo aquilo que vai estar envolto nesse processo entre os memes e os conhecimentos matemáticos. É só tentando entender um pouquinho e uma forma de contribuir também para o trabalho de vocês. Então, desde já, parabéns. Show, Josi. Obrigadão, Marcos. Muito bom o trabalho. Eu gostei muito dele. De ler, de revisar. Muito bom mesmo. Tá, obrigado. Vamos nós, Alain? Pode ser? Parada agora. Pode. Só colocar aqui. Só um instantinho. Esse trabalho ele foi realizado quando eu estava na pesquisa de mestrado, né? Foi feita na sala da professora. Guardando. Foi. Tá certo agora? Tá. Nós vamos falar hoje, né, o nosso trabalho, práticas inclusive na disciplina de ensino de matemática, na formação inicial do pedagogo, a qual eu sou a autora principal, a nossa amiga Elisiete Nascimento de Menezes e a doutora professora Maria José Costa dos Santos. Pode passar. Bom, gente, no contexto dessa pesquisa que a gente fez em relação à matemática inclusiva, né, traz uma problemática da educação inclusiva no ensino superior, né, que é os alunos que entram, né, que têm deficiência no ensino superior, eles enfrentam bastante obstáculos, nós não temos, né, de fato, nós não temos essa inclusão, né? Então, a gente traz, no bojo desse trabalho, práticas significativas na inclusão, a gente vai discutir sobre isso, né, de um estudante com deficiência visual total, na disciplina de matemática do curso de pedagogia da UFC, no semestre 2022.1. Né? Já faz algum tempo, mas é um trabalho bastante significativo. Como objetivo, nós temos
tivemos descrever as práticas inclusivas realizadas pela professora formadora da disciplina ensino de matemática do curso de pedagogia da UFC, do turno da manhã. Pode passar, Ana. Então, como referencial teórico, como a professora formadora, ela trabalhou na perspectiva do desenho pedagógico universal. A gente traz a Cláudia Kranz, que ela estuda matemática, que é uma autora que estuda matemática inclusiva na perspectiva do desenho pedagógico universal. Nós trazemos o ensino de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, os trabalhos de Santos, 2017 e 2022, como documentos legais que amparam as pessoas com deficiências. A gente traz a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Pode passar. Como metodologia, ela é um tipo de pesquisa, estudo de caso, quanto aos procedimentos, é descritiva quanto aos objetivos e, quanto à abordagem, é uma pesquisa qualitativa de natureza também básica. Quanto ao locus, foram 32 alunos da disciplina, na qual deles é cego, e realizou-se na Faculdade de Educação da UFC. E quanto às técnicas que nós utilizamos, né, observação direta e sistemática, com registros fotográficos e diário de campo. Tudo que a gente via, anotava no diário, tirava fotos, gravava vídeos. Até faltou aí, mas tá valendo. Pode passar. Aí tem algumas, eu coloquei algumas fotos, né, de alguns momentos que foram realizados, porque tanto a professora, ela usou tecnologias educacionais digitais, quanto materiais concretos, e também utilizou subsídios para que pudesse desenvolver recursos que eram próprios desses alunos. Né? Então, constatou-se que em algumas práticas a professora utilizou também materiais concretos e outras tecnologias educacionais digitais que estimulassem o raciocínio lógico matemático, em especial o uso de equipamentos para a deficiência visual, como o reglete, a função, a prancheta, o soroban, textos escritos em braille com antecedência foram disponibilizados para esse aluno. E algumas vezes todos os estudantes estavam vendados. Teve muitas práticas que eles estavam vendados, né, para vivenciar a mesma experiência que o estudante segue. As análises apontaram que a disciplina trouxe contribuições para a formação inicial de muitos pedagogos, sem perder de vista o aspecto inclusivo, porque tanto favorece a aprendizagem do aluno cego quanto dos outros. Certo, pessoal? Pode passar. Pode passar. Estão me ouvindo? Tô escutando a live. Vocês estão me ouvindo? Tá me escutando? Perdeu Tá me escutando? Não, eu tô aqui. Você tá me escutando? Tá me escutando? É porque não passou para mim aqui. No meu já tá o último slide aqui. Volta aí, Ana, só um pouquinho. Agora volta aí um pouquinho, só porque já está nossa referência. Depois volta aí, só, por favor. As considerações finais, conclui isso, portanto, passa aí, pode passar isso. Pode passar. Era só as considerações finais. Conclui-se, portanto, que a inclusão de fato ocorreu nas aulas de ensino de matemática, porque foram utilizados recursos que atenderam às necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, deficientes e não deficientes. Isso é importante, né? Porque, apesar de ser um estudo de caso de um aluno, mas, assim, o desenho pedagógico universal, ele tem essa pegada, né? De utilizar os recursos, mas para todos, sendo deficientes e não deficientes. Então, é uma pesquisa que a gente, é um artigo que nós vamos desenvolver, nós vamos terminar a escrita, e vai ser mais aprofundado, né? E, por último, tem aquelas referências que eu deixei aí, a Cláudia, da professora, e é isso, gente.
importância, né, da inclusão. Alô, Elaine? Acho que a conexão tá meio falhosa, assim, pra mim. Tá falhando a conexão. Tá bem. Pra mim tá bem ruim, assim. Acho que ela caiu, inclusive, agora. Se tiver alguma pergunta, ela tá aqui para responder. Eu tô aqui perto da Josi. Pronto. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, no chat? Pessoal que ainda tá aí. Foi feito um formulário eletrônico contendo 2 perguntas. Estou esperando aqui as perguntas, que esse é um trabalho bem importante para nós, para a professora Mazé, né? Porque foi na sala dela e ela teve esse cuidado, né, com a matemática inclusiva, com essa dificuldade de incluir, né, esses estudantes com deficiência. Para essa apresentação de hoje, eu estou apresentando os dados Entendi. parciais da primeira... Cadê, José, as tuas considerações? Ninguém tem considerações. Acredito. Só tá bem calada, assim. Não é, Eu queria não... até perguntar numa opinião, mas você, Alaine, como autora, qual foi a principal dificuldade que tu sentiu na realização do trabalho? Qual é a dificuldade? Qual foi a tua principal dificuldade na realização desse trabalho? Rapaz, porque era compreender, porque assim, a gente não tinha que conhecer os instrumentos que a gente trabalhava com ele, porque a gente estava lá no estágio da docência, né? Na sala da professora nessa época, e eu não conhecia o soroban, não conhecia o reglete, a punção, então a gente foi muito difícil, né? Porque tive que estudar esses recursos para a pessoa com deficiência. E se colocar no lugar da pessoa com deficiência também foi difícil, né? Esse olhar como pesquisador, porque a gente, como pesquisador, imerge, né? Imerge na pesquisa e passa a ter esse olhar mais... como é que dizer? Observação participante mesmo, né? Está ali na pesquisa, junto com vivenciando essas coisas. Então, assim, por exemplo, todos nós vendemos os olhos, então a gente se colocava no lugar da pessoa com deficiência e a gente viu, né, o importante é incluir esse aluno para que e ele teve uma aprendizagem realmente ao final da disciplina bastante significativa, né? Tanto que ele passou no concurso. O aluno com deficiência, ele é professor da SME de Fortaleza, mesmo com cegueira, e tá dando a volta por cima. É isso. Muito obrigada, né, por participar desse momento aqui com vocês, nessa sala. Esse trabalho, porque eu estou em outra sala. Eu queria até pedir desculpa que nós estamos aqui em várias salas. Está meio complicado, mas nós estamos juntos aí. Até mais tarde, viu? Obrigado, Elaine. Tchau, tchau. Podem fazer. Bom, alguma dúvida? Ainda é uma pesquisa parcial, que vai andar com está em andamento, né? Pesquisa agora recente, e que a gente espera publicar aí um artigo mais completo em relação a todas essas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Josi, nas minhas contas, me corrija se estiver errado, só tá faltando você. Eu e a Andresa, né? Você e a Andresa. A Andresa, eu entrou e entendi. saiu algumas vezes. Obrigada, gente. Ela entrou e saiu, nem vi ela entrando. Entrou algumas vezes. Pode colocar o meu para apresentar. Sim, senhora. O microfone, você consegue clicar no logo embaixo. Apareceu para você ou não? Apareceu, pronto, ficou feio, está ótimo. Então vamos lá. Não. Enviando. Não é porque Converter. a gente pensa assim, não, vou ligar o microfone, não, senão o outro vai chegar falando, né? Aí a gente liga só o outro. Não, mas é comum, não se preocupe não, tá bom? Eu vou só apresentar o seu trabalho novamente. Que tem como título, né? Desafios. A Gabi tá empolgada aí. Pronto, deu certo? Pronto. Vamos lá, Josi. 5 minutinhos aí para apresentação. Vou terminar de falar aqui para não dar essa... Ela está concluindo aqui. Certo. Só projetar os seus slides para que você possa apresentar. Pode iniciar, tá bom? Pronto. Bom, gente, boa tarde novamente, né? O meu nome é Josiane. Esse trabalho
ele traz como título a modelagem matemática, um estudo com acadêmicos do curso de Pedagogia sobre o ensino de unidades de medida. Né? Esse trabalho tem como autores eu, a professora Maria José, o professor Jorge Carvalho Brandão, que são os meus orientadores de doutorado. Pode passar, por favor. Então, na introdução, esse trabalho ele ainda está em construção, né? Ele está sendo finalizado agora. Eu trago ali como necessidade, né? Na verdade, a expansão e a inserção da modelagem matemática na formação inicial do professor que ensina matemática. E quando eu falo do professor que ensina matemática, eu contemplo também os professores pedagogos. Né? A modelagem ela tem muitos trabalhos hoje já sendo desenvolvidos, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais, quanto no ensino superior, cada uma dentro da sua perspectiva, mas dentro da abordagem dos anos iniciais, a gente tem alguns autores em específicos que trabalham com essa perspectiva de modelagem mais voltada para o ensino básico, e essas que a gente usa e tem utilizado, né, nesse trabalho. Pode passar, por favor, Rames. O objetivo assim, principal, central dele, então, é identificar as estratégias utilizadas por acadêmicos do curso de pedagogia para desenvolver uma atividade de modelagem matemática a partir de matemática envolvendo o ensino de unidades de medida de comprimento. Então, esse trabalho ele foi originado a partir de uma oficina didática que foi oferecida aos alunos, aos acadêmicos do curso de pedagogia aqui da Universidade Federal do Ceará. E através dessa oficina foi proposto, eles foram desafiados, na verdade, a pensar, né, em elaborar uma atividade de modelagem matemática a partir de uma temática, de uma problemática que estava sendo exposta a eles. Eles foram desafiados a criar, né, essa atividade a partir de uma problemática envolvendo a unidade de medida de comprimento, tendo como, vamos dizer assim, como foco principal o fato da fita métrica não ser suficiente para fazer alguns tipos de medições. Então, essa foi a problemática. A modelagem ela sempre parte de uma temática ou de uma problemática posta, e a partir dessa temática se passa outras etapas, e essas etapas foram desenvolvidas a partir dessa problemática. Pode passar, por favor. A gente usa como fundamentação teórica nesse trabalho, como eu falei, a perspectiva da modelagem defendida para o ensino básico, que é utilizada pelo pesquisador Dionísio Burak. Eu trago também algumas perspectivas do construcionismo, porque esses alunos eles acabaram desenvolvendo ali algumas atividades mão na massa, né? E sobre o ensino de medidas, eu trago ali a perspectiva do Van der Waal, né? Sobre o ensino de unidades de medida. Pode passar, por favor. A metodologia do trabalho é um estudo de caso, né? Tem essa abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, nós utilizamos a observação e o registro das imagens e as interações dos participantes ali no decorrer dessa oficina. Os participantes eles foram 36 estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Pode passar, por favor. Os resultados, né, eles mostraram que esses acadêmicos, diante do desafio de pensar em como uma atividade de modelagem pode se desenvolver dentro desse campo das unidades de medida, eles fizeram uso de diferentes estratégias para a resolução dos problemas que foram surgindo no decorrer, nas quais a gente evidenciou a criação de sistemas não padronizados, com a utilização de materiais que a gente tinha ali no momento da oficina. Então, eles tinham essa problemática central, que era o fato da fita métrica ela não ser suficiente para fazer algum tipo de medição, e eles foram divididos em grupos, e esses grupos foram ali dando as etapas do processo de modelagem, identificando problemáticas e solucionando esses problemas que surgiam no decorrer do processo, e a maioria da resolução desses problemas culminaram em a criação de uma unidade não padronizada. Pode passar, por favor. Isso aqui são alguns registros, né? Alguns criaram ali uma unidade utilizando o palmo, como essa imagem central. Outros utilizaram um objeto que tinha em sala de aula, então eles usaram aquilo como unidade. Essa imagem da direita, os estudantes utilizaram canetas que tinham todas o mesmo comprimento, também com esse objetivo, e todas essas unidades não convencionais que foram criadas, elas foram relacionadas ao sistema padrão, né, que é o metro. Pode passar, por favor.
Então, a gente traz aí como algumas considerações que as estratégias evidenciam aí a utilização de sistemas não padronizados e a relação com a unidade de medida padrão de comprimento que foi o metro. Então, todos os estudantes consideraram essa relação como essencial para que os seus alunos pudessem compreender e pudessem mais lá na frente fazer essas relações de transformação de unidade de uma forma mais significativa, né? A gente conclui que a inserção aí da modelagem na formação inicial, ela oportuniza esse pensar a matemática de uma forma mais prática e contextualizada. Aqui são as nossas principais referências, a gente faz uso da BNCC, né, do Dionísio Burak, como eu já falei, do Simon Papert e do Van der Waal. Obrigada. Qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Show, Josi. O momento tá ótimo, muito bom. Não sei se alguém tem alguma pergunta, meu povo. Acredito que não. Josi, eu vou pedir para ti ficar aqui na sala por um tempinho, caso a Andresa apareça, e eu vou só pular na outra sala para apresentar lá, tá certo? Ok. Bom, gente, o Amizanon também tem um trabalho para apresentar numa sala, e a gente aqui só está faltando uma pessoa, né? Que ela entrou algumas vezes e saiu, então não sei se entrou de outra forma aqui, com outro nome. Vamos só ver se isso acontece, se essa pessoa aparece, senão a gente só espera o Ames voltar para a gente encerrar. Se alguém tiver alguma colocação a respeito de algum outro trabalho que não teve a oportunidade de falar também, fique à vontade, alguma coisa em relação ao evento, a gente está aqui para tirar essas dúvidas e a gente espera todos vocês daqui a pouco para as palestras, né, que vão acontecer aqui na FACET presencialmente. Arnaldo já está a caminho, Arnaldo? Perfeito, Robson. É assim, que quando a gente vai, que eu acredito que vocês estejam construindo, né? Então, uma coisa que os avaliadores focam muito quando eles vão analisar os nossos trabalhos, quando a gente manda para as revistas, para os eventos, enfim, é se o nosso objetivo que a gente colocou como central, ele foi alcançado, né? Então, como você colocou, se eu não me engano, analisar as produções, uma coisa que eles poderiam pegar no seu pé é dizer assim, ó, você colocou analisar produções, mas não houve produções, né? Não houve essas produções. Então, é como se o teu objetivo não tivesse sido alcançado. Então, eu, assim, um pouquinho que eu observei da tua fala, eu acho que o objetivo que mais se adequa seria ou identificar ou tipo, identificar se existem essas produções, algum verbo que se adequasse mais ao que realmente vocês concluíram, né? Que essas produções ainda não existem, né? Da importância da existência dessas produções dentro da discussão acadêmica. Acho que tem algum verbo que se adequa mais ao que vocês chegaram ali ao final das conclusões de vocês. Então, é mais nesse sentido, né, de fazer esse alinhamento ali do objetivo central com o que a gente conclui. Assim, um exemplo bem rápido, né? O meu aqui, que eu acabei de falar. O objetivo foi identificar as estratégias. Eu identifiquei essas estratégias. Então, eu acho que analisar não casa bem. Acho que a gente teria que conversar mais um pouquinho para tentar achar esse verbo ali que faça esse link de forma bem retinha, assim, para não deixar fechadinho para avaliador não mudar efeito, entendeu? Nada. Envolve a inclusão, porque a gente precisa realmente, né, ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento para que a gente possa desenvolver um processo, né, de ensino-aprendizagem qualitativo, né,
Robson, vocês já se submeteram a alguma revista? Você já tem alguma revista em mente? Já pensam, né? Já está de olho em alguma revista que possa submeter essa revisão? Certo. Quando vocês pensarem, procurem revistas que já abordem, né, de certa forma, essas temáticas. E uma dica: procurem algum artigo dessa revista que vocês usem no trabalho de vocês. Isso é uma coisa muito boa. Você citar a revista a qual você está submetendo, porque isso já dá uns pontinhos a mais aí na hora da análise, né? Da revisão por pares. Né? Isso é uma coisa que eu tento fazer sempre também, porque isso acrescenta, na verdade, a revista, né? Assim, só fazer de acordo com o método científico, né? Organizar mais. Se vocês puderem depois conversar com a Misa, não acho que a Misa não deve ter alguma dica para nesse sentido de revistas que já tem, né, artigos publicados nessa área. Eu acredito que ele conheça. Quando você diz abordagem qualitativa, tá certo. As exploratórias... Aqui só faltou a Andresa mesmo. Objetivos, certo? Objetivos. Aí você, quando você começa a estudar mais, quando você vai organizar a sua pesquisa, ela vai ficar linda, mas ela precisa ser, ela é muito, uma pesquisa, tem relevância, mas você precisa organizar em relação ao rigor científico, né? Saber quais são a tipologia da pesquisa adequada a cada, porque a
Professora Josi, aqui acabou, ainda tem mais apresentação. Tem uma pessoa, né? Mas ela não. Ela entrou, saiu. Eu acredito que ela não vá mais apresentar. Tu vai encerrar aqui ou vai esperar mais? Acho que podemos, né? Porque ela, desde o começo, ela entrou, saiu algumas vezes, depois não entrou mais. Então, eu acredito que a gente pode encerrar, sim. Pronto, deixa eu abrir aqui. Pronto, eu tô em 2 atividades aqui simultâneas, viu? Mas eu tô por aqui também ainda. Pois é, tá todo mundo. Por isso a gente agradece a participação, né? As apresentações, excelentes trabalhos. Está dando horário também. Eu acredito que a Andresa também não tinha enviado, né? Então, acredito que ela também não vai apresentar. Então, Rogério, você pode encerrar, sim, viu? Estou pausando aqui a gravação, então